Paz do Senhor a todos, louvado seja Deus por esta oportunidade que temos de estar aqui para juntos adorarmos a Deus e também meditar na sua fiel palavra. Quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 ao 33. Enquanto os irmãos procuram, a minha gratidão a Deus pela vida de todos que estão presentes, daqueles que estão acompanhando essa transmissão, especialmente dos nossos visitantes. Que Deus abençoe graciosamente a todos que estão aqui para juntos estarmos meditando na palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 a seguir, diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e de seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém. Tomamos os vossos lugares, que Deus abençoe graciosamente. Eu quero, neste momento, dar sequência à nossa série de estudos, e hoje eu estarei falando de forma mais própria, relacionado, de fato, ao casamento segundo o coração de Deus. É a temática que nós estaremos abordando nesta oportunidade, pois sabe-se que o casamento, ele é um projeto de Deus, como eu disse aqui na última terça-feira, e o casamento, por ser um projeto de Deus, ele deve ser alinhado ao propósito pelo qual Deus o criou. E vivemos em dias de muitas confusões sobre o casamento. Qual é o papel de cada cônjuge? Mas a palavra de Deus é eterna, ela é perfeita e mostra que o casamento ele foi idealizado pelo próprio Deus. Se você observar aí na introdução, nós percebemos que existe tanto a confusão atual, como a palavra eterna e uma mensagem, um conselho paulino. E nós vamos tentar, de alguma forma, exaurir, durante o tempo que temos, estes versículos, 11 versículos, os quais acabamos de ler, onde vai demonstrar que, de fato, o casamento, ele é um projeto de Deus e deve ser vivido de acordo com as suas diretrizes, pois as confusões que temos nos dias atuais, ela perpassa pelos movimentos coletivistas ou ideológicos, onde de algum modo colocam os homens e as mulheres para se competirem, não só dentro da relação social na sociedade, mas também dentro da sua relação conjugal, dentro do nicho, do bojo familiar. E num primeiro momento, eu quero aqui exaurir os versículos que se seguem. Eu volto um versículo antes, que é o versículo 21, que também está falando todo este capítulo sobre as questões familiares, a relação nossa com Cristo, a relação nossa com os filhos e também a nossa relação com o cônjuge. Mas o versículo 21, ele é de suma importância para nós entendermos, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, antes de Paulo
se dirigir diretamente aos cônjuges, ele traz esse conselho, esta palavra que devemos sujeitar um ao outro no Senhor, o temor no Senhor. Aqui já tira de fato de cena todo o propósito dos movimentos coletivistas, que tem como objetivo colocar homem e mulher e tentar desconstruir o texto sagrado do qual nós acabamos de ler. Este texto ele é tão importante para uma vida conjugal, segundo o coração de Deus, mas ele tem sido tão degladiado por estes movimentos ideológicos, que até ler esse texto, principalmente diante de uma juventude que está sendo doutrinada nas escolas, está sendo doutrinados nas faculdades, parece que soa mal. Dá-se a entender que de fato o texto é retrógrado, porque ele começa de forma muito direta, que o homem é o cabeça e que a mulher deve sujeitar e ser submissa. Parece que soa mal ouvir estas expressões, porque a maneira pela qual estes movimentos coletivistas combatem este princípio, invocando um pseudo-princípio de igualdade, leva de certo modo a dar uma impressão que o texto de fato ele é retrógrado e por esta razão deve se repensar ou talvez trazer à voga um novo conceito de família. E nós vamos ver aí que a submissão mútua, ela é um temor no Senhor, um temor de Cristo, é um princípio essencial, sujeitar uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, para que esta relação conjugal seja efetiva e consistente, entende-se então que é preciso que os cônjuges tenham minimamente intimidade com Deus, tenham minimamente um relacionamento com Deus, tenham uma vida de fato voltada à sua devoção para com Deus. E por esta razão, em outro momento, dirigindo-se a pessoas solteiras, especialmente a jovens que pretendem se casar, Paulo ele fala para não se prender a julgo desigual. É aquele combate que nós fazemos contra relacionamento que nós chamamos de namoro evangelístico. Uma pessoa que tem uma expressão de fé quer relacionar com uma pessoa que possui outra expressão de fé, no afã de tentar evangelizar aquela pessoa. É o famoso Jesus salva a alma e me dá a carcaça. Porém, isto aí é um ledo engano, porque a pessoa pode até converter com fins escusos, que não seja de fato ter uma vida de temor e obediência a Deus. E o casamento cristão, ele é baseado exatamente na mutualidade, e não em domínio e competição, mas no serviço e reverência a Deus. Aqui é importante salientar que é desconstruída toda a narrativa do movimento feminista e até mesmo do machismo, porque o machismo quer colocar a mulher como se fosse uma parte frágil, indigna, que não pensa, que não tem que argumentar, que não tem que fazer nada a não ser obedecer o marido, e o movimento feminista quer dizer que as mulheres não só têm direitos iguais, como até capacidades maiores do que a do homem. Então essas ideias colocam um contra o outro e de fato vai naquilo que Jesus diz em um dado momento, ensinando os seus discípulos e as pessoas em sua volta, ao dizer que um reino subdividido, ele não vai adiante. Ou seja, quando um reino começa a se degladiar, se debater, não tem harmonia, não tem unidade, não sabe dialogar, esse reino ele tende-se a fracassar. Então é preciso que ele pelo menos caminhe na mesma direção. E é bom salientar que a unidade não é uniformidade, não é apenas não ter a mesma forma, mas também não pensar a mesma coisa, é saber pensar diferente, mas caminhar junto mediante a um diálogo saudável, onde uma das partes em algum momento de maneira alternada vai estar abdicando do seu pensamento, da sua postura, para o bem comum da união conjugal. Então é muito importante nós termos isto em mente, para que possamos então desconstruir toda a narrativa que coloca homem e mulher competindo-se não só no fenômeno social, nas relações sociais, mas também na relação conjugal, porque eu disse isso aqui na terça-feira passada, que o propósito de Deus ao criar a mulher não era apenas instituir o casamento, mas sobretudo completar o homem. E nós tendo isto vivo em nossa mente, internalizado no nosso coração, nós conseguiremos ter um casamento
uma vida conjugal segundo a vontade de Deus. Mas infelizmente nos dias de hoje existem muitas pessoas que se competem, têm dificuldade de reconhecer a mutualidade dentro do relacionamento, esquecem que ambos estão sob a autoridade de Deus. Aqui começa então nós a refletirmos mais sobre o texto. Por quê? Porque quando o casal entende que ambos estão sujeitando um ao outro no temor de Deus, ou seja, Deus agora, ele entra com os conselhos para cada um de acordo com a sua função dentro da instituição chamada casamento. Ou seja, Deus dá aí um conselho às mulheres, versículos 22 e até o versículo 24, vai falar sobre a submissão bíblica da esposa. Ou seja, essa submissão não significa que a mulher é inferior, mas que ela está disposta a cooperar com a liderança amorosa do seu marido, assim como a igreja submete a Cristo. Aqui é uma linha tênue que muitas pessoas caem, porque soa mal essa impressão de submissão. Parece que a pessoa é um ser que tem que anular a sua existência, as suas vontades e os seus desejos. Mas não é este o conceito de submissão bíblica, mas é uma disposição em cooperar a uma liderança amorosa. Ah, mas o meu líder, o meu marido, ele não é esse tipo de líder. Calma que vai chegar lá, porque Deus dá o conselho primeiro à mulher e a posteriori dá o conselho ao marido. E se cada um cumprir a sua função dentro da instituição conjugal, eles vão cumprir com o versículo 21, que diz que temem a Deus. Então, se eu temo ao meu Senhor e Ele me dá conselhos, que é muito mais do que conselho, direcionamento, para que eu tenha um construto familiar saudável, temendo a Ele, ainda que eu não entenda o porquê daquele conselho num primeiro momento, eu sei que como Pai, como Criador, como Soberano, Ele sabe o que é melhor para mim, e no entanto Ele vai me orientar a portar-se de maneira com o propósito que Ele arquitetou, que Ele criou, trouxe existência à união conjugal. E a mulher que entende esse papel, ela fortalece o seu lar e a unidade do mesmo, ela edifica a sua casa. É um versículo muito conhecido, talvez um dos versículos mais citados quando se fala na questão da mulher sábia com relação ao lar. Está elencado em Provérbios 14, versículo 1, que diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Ou seja, com sabedoria ela vai edificar o seu lar. E olha só, tanto que a Bíblia é muito bem elaborada, muito bem construída, imbricada, porque olha só, o versículo 21 diz que ambos, tanto o homem quanto a mulher, devem sujeitar, devem ter mutualidade um para com o outro, temendo a Deus. O versículo 1 do capítulo 14 de Provérbios diz que a mulher sábia edifica o seu lar. E a sabedoria vem de onde? O versículo 21 falou que deve sujeitar um ao outro no temor ao Senhor. 14:1 de Provérbios, a mulher sábia, ela edifica o lar. E aí você vai descobrir como que ela vai se tornar de fato sábia. Voltando ao 21, e no próprio Provérbios capítulo 1, versículo 7, o temor no Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para ter um lar saudável, uma mulher que sonha, que deseja ter um lar saudável, a primeira coisa que ela precisa ser é sábia. E para que ela seja sábia, onde está a receita para ser sábia? É ler muitos livros, é fazer várias graduações, pós-graduações, mestrados, doutorados? A resposta é não. A sabedoria, ela é um dom que vem de Deus, porque essa outra sabedoria, Tiago diz, que é uma sabedoria humana e falível. Ele usa até termos pejorativos que eu não estarei citando por não ser necessário. Mas o temor no Senhor é o princípio da sabedoria. A relação para com Deus é o princípio da sabedoria. Então entende-se que você, mulher, que sonha em ter um lar edificado e viver uma união conjugal, segundo os desígnios e os propósitos de Deus, precisa primeiramente voltar-se a Deus, relacionar-se intimamente com Deus, não segundo o que você acha, segundo o que você pensa, segundo o que a sociedade prega, mas a sua vida deve ser direcionada por Deus. Esta vida sendo direcionada por Deus, você vai ter perspicácia, sabedoria para sacar o que está acontecendo no seu lar, e rapidamente vai saber como lidar
com a atitude que talvez não tenha lhe agradado, que o seu marido tem se portado, e de forma bíblica vai ajudá-lo a ser reconduzido à sua postura de líder, à sua postura de servo do Senhor. Abrindo um parênteses e adiantando, não só a mulher deve temer a Deus, porque o salmo que foi lido, que é tido entre os 5 salmos, é tido como um dos mais famosos direcionado à família, diz: bem-aventurado o varão, o homem que teme ao Senhor. E o texto vai falando das profecias, tanto relacionadas a mulher, filhos e até netos, e até promessas escatológicas que apraz sobre Jerusalém. Então não é só a mulher que tem que temer a Deus, o homem também tem que temer a Deus. Fecho parênteses para dizer que o versículo 21 em voga está dizendo que ambos, o casal, devem temer a Deus. Então, de forma silógica, conclusiva, eu quero aduzir que um casamento feliz perpassa, primeiro, pela disposição dos cônjuges em serem fiéis a Deus, em relacionarem intimamente com Deus, em terem de fato o entendimento que a vida cristã, que a fé não é um conto de fábula, não é algo que alguém nos contou, mas que nós de fato acreditamos que a sabedoria, ela emana da nossa relação para com o sumo Senhor das nossas vidas, o soberano e poderoso Deus. Entendendo isto, as mulheres recebendo este conselho, elas vão de forma sábia compreender que a submissão, ela é voluntária, ela flui da fé em Deus e não de uma opressão. Ela não vai se sentir oprimida, porque de forma sábia ela vai saber se portar, até no momento em que, de forma equívoca, o seu marido a oprimi-la, de forma equívoca ela sentir que está se anulando, ela vai saber lidar com isto, porque Deus vai lhe dar direção, e porque o versículo 21 diz que o temor é mútuo, e vai sujeitar de forma mútua, e o casal eles se completam. A Bíblia diz que ambos tornaram-se uma só carne, mas não continuam sendo ambos. A palavra carne na Bíblia, ela aparece como sarques, sarquinos, sarquicos e sarquinoi. E essas expressões, cada uma tem uma finalidade. Uma para expressar essa matéria, que decompõe-se a partir dos 25 anos de idade, é limitada ao tempo e a matéria ao espaço. A outra é a minha natureza pecaminosa, os meus desejos pecaminosos, conforme a Bíblia diz no Salmo 51, versículo 3, em pecado eu fui gerado, eu fui concebido. A outra, sarquinos, ela vai referir-se à minha genealogia, de quem que eu sou filho, de quem que eu sou neto, enfim, a minha antecedência. Então é fundamental nós entendermos que aí chega essa outra carne, que olha só, nós vamos fundir em objetivos, em propósitos. O homem continua sendo homem anatomicamente, neurologicamente, e a mulher de igual modo. Porém, eles agora não estão se competindo, eles são direcionados por Deus, buscando a sabedoria que vem de Deus, para que ambos possam saber o momento de um alinhar o outro, no que tange ao momento que um há de ceder, ao momento que o outro há de ceder. E tem que ter tanto cuidado e tanto temor a Deus, porque quando as pessoas percebem que quem está cedendo é a mulher, as mulheres já que estão com a natureza intrínseca pelo feminismo, elas começam a dizer: olha, eu percebo que você se anula em prol do seu marido, você é uma mulher idiota, eu não faço isso por causa de homem nenhum. E quando é ao contrário, os homens falam para ele: olha, você não é o homem da sua casa, você deve vestir uma saia, você não tem moral, você se anula em prol da sua mulher. Olha só que movimentos externos demoníacos começam a interferir num projeto lindo que Deus fez, e esse projeto lindo é o seu casamento. E na verdade vocês não estão anulando, vocês estão chegando ao que nós chamamos matematicamente a um denominador comum. Por quê? Porque se tornaram uma só carne. No momento que eu e minha mulher está dialogando determinado comportamento ou determinada ação que devemos tomar, enquanto estamos dialogando de forma sábia, idônea, aquele diálogo que todos nós sabemos que pode gerar um debate, do debate surge o conhecimento, cada um tem um ponto de vista, mas na
hora de falar assim, olha, você colocou o seu pensamento, eu coloquei o meu, vamos ver o que dá para fundir aqui e tomarmos uma decisão, ou se vai ter que tomar a decisão que você pensa ou a que eu penso. A partir daquele momento, a decisão que for tomada, não é decisão da minha mulher, é decisão minha. A decisão que for tomada, se foi a opinião minha que majorou, não é decisão minha, é decisão dela. A decisão agora é nossa, tornamos uma só carne, os objetivos são os mesmos. E aqui que está a problemática. Não obstante o diabo já interferir, mexendo no nosso ego, no nosso orgulho, na nossa natureza pecaminosa, para que nós sejamos inflexíveis nesse construto conjugal, existe também os mensageiros dele que se manifestam em pseudos amigos. Tem amigos, irmãos, que eles começam a brincar tanto com o nosso relacionamento, o nosso jeito de ser na nossa vida conjugal, que eles são mensageiros de Satanás. Se a gente não tomar cuidado, começa com brincadeira, daí a pouco o nosso casamento está em crise. Permita-me, o presbítero Selemar, a esposa dele não está por motivo de trabalho, mas se toda vez eu ficar brincando com ele, que a mulher dele é que manda, vai chegar um momento que ele vai achar que eu acredito nessa brincadeira de mau gosto, e ele vai maltratá-la na minha frente para mostrar que é ele que manda. Então esse tipo de brincadeira, ele nem deve existir no meio dos cristãos. Quem manda lá é a missionária Adriane. Não, é só o Selemar, fica ela, não é da minha conta. Eles conseguem dialogar e naturalmente um tem mais facilidade vernacular de se expressar. Irmãos, são brincadeiras que crente que teme a Deus não deve fazer um com o outro. Ser mensageiro de Satanás para atrapalhar o casamento dos outros. Porque ele começa a fazer essas brincadeiras, são brincadeiras espúrias, sórdidas, que você deve repensar. Se um dia um amigo seu, que possa ser até eu, fizer uma brincadeira de mau gosto como essa, chama em particular depois e fala, não te dou liberdade para brincar sobre a minha relação com o meu cônjuge, sobre a minha frequência de sexualidade, sobre as minhas decisões, sobre o olhar que nós conversamos, se você concorda ou não. Você vê e faça-se de cego. Entre eu e minha mulher, entre a mulher e o seu marido, você não tem liberdade para brincar e tentar qualificar um em detrimento do outro. A palavra detrimento em prejuízo do outro. Se nós não fecharmos as brechas, o nosso casamento é vulnerável. Sei que muitos já brincaram com isso, às vezes fazem até piadinha, na casa de fulano quem manda é mulher, quem manda é isso, quem manda é aquilo, pia fino. Não é da nossa conta. E se você percebe isso e foi despertado pelo Espírito Santo, então só ore, para que aquele casal também consiga ser direcionado no temor de Deus pela palavra. Porque a submissão da mulher é algo voluntário que flui da fé, não da opressão, fortalece a unidade. É muito comum, a mulher vai estar em um lugar, vamos sair, vou ligar para o meu marido. Para que ligar? Porque ela deve satisfação ao seu marido, até o Código Civil fala sobre isso. Lealdade. O Código Civil fala de fidelidade e lealdade. Eu vim para a igreja hoje, estou aqui desde mais cedo, mas se eu tivesse resolvido falar, vou para a igreja, cheguei aqui, atendi alguém, resolvi ir passear, vou no shopping, ou então na casa de algum dos irmãos aqui, vou na casa de algum irmão aí, tomar um lanche. A minha esposa, ela tinha que saber que eu resolvi, eu tenho que ligar para ela ou mandar uma mensagem, dizer, meu amor, eu vim aqui, atendi, foi rápido, já resolvi o que tinha que resolver, eu vou lá na casa do irmão Hélito Florencio para tomar um café com ele. Mas é coisa besta. Eu estou sendo leal a ela ao avisar. Agora, se eu vou lá na casa dele e não avisei, eu continuo sendo fiel, porque eu fui lá no caminho, não arrumei nenhuma mulher que não seja a minha para ter relacionamento. Eu fui fiel, mas não sou leal. Isso é o que o Código Civil elenca. E nós que servimos a Deus, nós cumprimos mais do que a lei. Se eu vou a um shopping e não achei uma coisa, quero ir para outro, eu aviso também. Isso é fundamental. Vocês viram o caso que aconteceu dessa mulher diarista que sumiu, né? Ela foi para um lugar, estava no outro e depois em outro.
O que é que o povo está falando, as más línguas que não sabem, porque tem a presunção da inocência, a primazia da realidade, diz que ela estava com rolo, mas até agora não tem nenhuma prova, não sei o que ela falou, que estava desesperada com as dívidas e estava fugindo das dívidas. É isso que vale para todo mundo, a menos que alguém esteve com ela e consegue provar que esteve com ela. Mas a verdade dela é a primaz até o momento. E acabou. Então, com relação ao companheiro dela, caso ela tenha, até então ela está sendo fiel, mas ela não foi leal. Porque, quando houve a pane seca, o propósito era pegar o moto Uber e ir ao serviço, trabalhar. Até aí ela estava sendo leal. Passou daí, ela passou a ser fiel e desleal. Estão entendendo como que são pequenos detalhes que fazem a diferença na nossa vida como servos de Deus, como cristãos? Mas aí vem alguém e fala assim, e o argumento é muito bom, pastor Liebert, eu convido ele para ir comigo lá na Estância Fama, e de lá eu resolvo chegar lá na minha chácara, está perto mesmo, uns 80 quilômetros, 60 quilômetros eu chego lá. Ele fala para mim assim, eu vou avisar para minha esposa, para minha mulher, que eu não estou mais na Estância Fama. Para que isso? Você está comigo, acontecer alguma coisa, fica sabendo, e não sei o quê. É um argumento bom, não é? Que desmonta ele, mas ele tem que ser firme no temor ao Senhor. E a mulher, de igual modo. São coisas que nós devemos pensar com muito carinho. Concluindo a parte das mulheres, né, que para mim todo esse assunto ele serve tanto para homem como para as mulheres, balizado no versículo 21, a submissão, ela fortalece a unidade, edifica o lar com sabedoria. Isso aí, de igual modo, nós vamos ver então que vai fluir algo maravilhoso no lar. Mas tem mulheres que a Bíblia fala que são rinchosas, que é melhor estar numa casa onde há goteira, que já é uma tribulação, né? Principalmente quem tem dificuldade de dormir com barulho, né? E se a goteira for na cabeça, piorou a situação ainda, né? Então, a gente percebe que tem pessoas que não têm sabedoria, porque não tem temor a Deus, não tem domínio próprio, não sabe se portar, se explode rapidamente. Tem mulheres que são muito agitadas, e o marido é muito tranquilo, para morrer de repente gastou uma semana. Essas mulheres, elas ficam bravas. Para que ficar brava? No namoro você não viu que esse homem era pacato demais? E uma pessoa pacata demais, quando você põe ela para correr, ela fica espalhafatosa, ela não funciona sob pressão, ela não vai dar conta. Então agora a sua sabedoria é o quê? Tentar digerir e respeitar o tempo do seu cônjuge. E não é querer transformar o seu cônjuge em você, pensar como você, ter as mesmas decisões que você. Eu já disse aqui, repito, já atendi casais ao longo da minha vida das seguintes expressões: nós não damos certo porque somos muito diferentes. E já atendi casais e nós não damos certo porque somos muito iguais. Então não tem uma receita. A receita que temos é bíblica. É temer ao Senhor. É não caçar confusão. Uma vez que eu namorei, que eu passei por esse fenômeno sociológico, volutivamente eu escolhi a pessoa para me casar com ela, para me completar. Eu vou construir diariamente esta relação. Mas se eu não tomar cuidado, eu perco, eu já falei isso há muitos anos atrás, as fases do casamento, e dentro dela está do encantamento. Que eu trago a baila aquela frase, o amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. É aquela fase que quando a gente conhece a pessoa que nós estamos casados no primeiro momento, é só paixão. Vai contar para a mãe, né, já está fazendo a ponte para apresentar a nora para a sogra, ou o genro para o sogro, e ela ainda não se conhece. Nossa mãe, a senhora precisa de se ver. Estou namorando uma menina linda, maravilhosa, inteligente, e a mãe vai imaginando uma deusa sublimada, perfeita, é isso, é aquilo, ela é tudóloga, ela sabe fazer de tudo, comporta, é uma bênção, eu vou trazer ela aqui, mamãe. Aí quando chega lá, mulheres, isso já está no DNA delas, né? Chega lá, a mulher pode ser linda, mas ela criou o que a psicologia fala, a ânsia perde a essência. Ela vê aquela mulher, nossa, não é tão bonito assim, e já vai só pesquisando pontos de melhoria, vulgarmente conhecido como defeitos. E se for o homem, o genro,
É a mesma coisa, o homem já não dá acabamento, por bonito que seja, tem que melhorar demais para ficar feio, né? Aí chega lá o genro, o pai é feio que só bater na mãe em dia de Natal. Todo dia já é errado e pecado, mas no dia de Natal é um gravíssimo, né? Aí chega, não, achei que era um príncipe, que isso, mas que homem horroroso. Se for gordo, você fala que ele é gordo, se ele for magro, fala que é um graveto, não vai dar conta de nada. E fica nessas coisas aí sem futuro. Se é rico, tem até meme na internet, até o sogro quer engravidar do genro. Se é pobre, não tem nada, mas tem uns pobres que depois ficam ricos. Aí é assunto para outro momento, porque tem deles que ainda se tornam sacripanta, e tem outros que se tornam fiel. Porque tem uns pobres que ficam ricos e arrepende porque casou e quer voltar a ser. É tão idiota um cara desse. Casou com quem quis, porque era pobre, agora que é rico, sabe que quer casar com quem quer surrupiar o que ele conquistou com a mulher que acreditou nele. Mas é assunto para outro momento. Então a gente vê que nos interfere nisso. Eu, como pai, estou prestes a casar a filha caçula, como qualquer pai, qualquer mãe, nós queremos um semideus ou uma semideusa para os nossos filhos. Está errado isso? Não. O problema é que os nossos filhos são tão vulneráveis como nós também o somos. E essa decisão de escolher o amor da vida deles não é minha, não é sua, e pasmem, nem de Deus. Ele só dá diretrizes de como você escolher a pessoa para conjugar o verbo amar para o resto da vida. Mas nós queremos botar o bedelho. Somos preconceituosos, ora com a pigmentação da cor da pele, com a função social do indivíduo ou da mulher. São coisas que fogem do nicho cristão. Precisamos ter cautela com relação a isto. Mas seguindo aqui, eu vou fazer agora um entrelaçamento para concluir tudo de forma simultânea. Vou para os maridos. Claro que tudo que eu falei para as mulheres serve para os maridos, e o que eu vou falar para os maridos servem para as mulheres. A responsabilidade do marido é imensa. Serve, mas tem a hierarquia, tá? O homem é o cabeça. E não vem com aquele argumento que eu já desconstruí, foi o primeiro a desconstruir. Depois veio um africano e trouxe o conceito que é meu, muito primeiro que dele, só que eu não patenteei. Porque começou uma pregação que mulher não é costela, as mulheres foi defendendo, mulher não é costela, mulher é pescoço. O homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Ficou bom, né? Mas todo jeito ficou abaixo da cabeça. E a cabeça faz tudo. Não tem pescoço que vira a cabeça se a cabeça não mandar. Se a mulher for o pescoço, está de bom tom, está lindo. Se ela decidiu ser o pescoço, ela está dizendo assim, eu estou mais próximo da cabeça para obedecer mais rápido a cabeça. Então esses pregadores românticos aí, que quer demonizar a teologia com o feminismo dentro dela, se lascaram. Porque aí eu posso falar como psicólogo, como especialista em neurociência, que nada, absolutamente nada no nosso corpo funciona sem a cabeça. E quando se fala cabeça aqui no original, a mente, a essência, o status quo. Até algumas dores que nós não achamos, que somos chamadas de enfermidades psicossomáticas, elas estão no cérebro, elas não estão no corpo. Mas o cérebro joga ela para algum lugar para dizer, você não está bem emocionalmente. Você vai fazer exame, vai entrar na máquina de ressonância magnética e não vai achar absolutamente nada, porque está na mente. Mas a mente é capaz de matar aquele membro que ela está jogando essa descarga emocional, essa tensão emocional, desenvolvendo doenças oncológicas e outras mais que eu não vou ficar citando o nome de enfermidades. Mas seguindo aqui, o marido ele tem tanta responsabilidade. Se fosse com a nossa mania de hierarquizar, de colocar quem é mais importante ou menos importante em demandas, não tem o que se falar, o texto sagrado é claro. Olha, tem que ter mutualidade. Mas o homem é o líder, sentido e espírito da palavra. Ele se abdica. E o texto fala, não é o homem que inventou isso, que a mulher é a parte mais frágil. É o texto sagrado. É a anatomia. Vocês veem a briga que tem hoje para saber na sociedade moderna como vai lidar com essa situação aí de mulheres trans praticando esporte com mulheres que de fato são mulheres que já nascem mulheres. Como é que vai fazer com isso? A força é muito maior e fica aquela coisa tremenda aí para brigar. Então isso aí não tem nem que discutir. Eu acho que já é voto vencido esse argumento. É perda de tempo.
Então, que a força, a habilidade do homem, essa estrutura é totalmente diferente. A estrutura do homem para gerir situações conflituosas, isso a neurociência fala, ela é maior. Mas olha só que interessante. E se você ler o livro da coleção Heróis da Fé, de Charles Swindoll, você compra a coleção inteira, é muito boa, é caríssimo, mas é um investimento muito bom. Você vai chorar muitas vezes lendo a coleção Heróis da Fé, lendo o livro de José, Abraão, Jó e outros, mas falando aqui especificamente de Esther. Fala, as mulheres têm uma capacidade emocional de sofrer mais do que os homens. Poxa, mas você não está falando com os homens mais fortes? Vamos entender. O homem é o líder, ele tem um tipo de tensionamento nas suas aflições e sofrimento. Mas tem mulheres que passam por situações, irmãos, que confesso que me causa irritabilidade só de saber. Eu já atendi dezenas de casos, como eu estarei falando a seguir, de homens que desconstroem a imagem física da mulher, questiona a beleza dela depois de já haver casado, questiona que não é só ela, mas ele também estão envelhecendo, mas tem uma ditadura da beleza muito grave que existe principalmente no sistema do mundo atual. Questionam elas, não sabe comunicar quando o problema de não procurar na sexualidade é problemas tensionados da mente e liderança dele, ele não está conseguindo ter mente para ter um relacionamento sexual saudável. Aí ele coloca a culpa na mulher, a própria mulher já tem a própria paranoia de achar que o corpo dela já não atrai o seu marido mais. E são covardias das mais adversas que eu já atendi ao longo da minha vida nesse sentido. E tem mulheres que ainda assim conseguem dar um voto de confiança para o seu relacionamento. Mulheres que esperam o seu cônjuge para que ele possa, de certo modo, melhorar, com atitudes tão desumanas como, antes de experimentar o alimento preparado, falar que está com muito sal ou com pouco sal, ao ponto de lavar a carne sem sequer ter experimentado. Uma mulher contando isso para um homem que é eu, dá vontade de ir lá e dar um tapa no pé da orelha de um homem desse. Mas elas conseguem lutar pelo seu relacionamento. Tanto é que, graças a Deus, tipificaram penalmente sobre o abuso emocional também. Porque muitas mulheres sofrem abusos emocionais. A forma de falar, irmãos, uma coisa que é muito importante, escute isto. E ela pode falar que eu estou mentindo, porque tem que falar diante de Deus, não é para mim aqui não. Sou casado com essa linda mulher, vai fazer 25 anos. Eu nunca interferi no vestuário dela. Se eu achei bonito ou feio, se ela me perguntar, eu dou a minha opinião de forma eufemista, suave. Se ela não me perguntar, eu não opino. E de lá para cá foi a mesma via de regra. Tem gente que acha que ela escolhe o meu look, como diz as mulheres, né? Porque eu acerto muito segundo alguns e homem quase não acerta. Nunca teve isso. Nunca escolheu o meu look. Mas eu também já perguntei, você acha que ficou legal? E ela dá a sua opinião, porque eu perguntei com essa abertura e a unidade que temos. Mas agora tem homem que casa, ele conheceu a mulher na sua beleza, sensualidade é pecado o tempo todo. Não vou perder tempo com isso, não é possível. Eu estou falando para a maioria aqui crente. Certo? Roupa de ir à praia é roupa de ir à praia, roupa de ir à igreja é roupa de ir à igreja. Agora é natural que mulheres que não têm a ditadura da beleza, tem roupa nela que na outra vai ficar sensual. Então tem que ter esse cuidado que lascívia e luxúria é pecado. Não só para mulheres, para os homens também. Isso tem que ficar bem ratificado aqui. Porém, o indivíduo quer colocar a esposa dele como se fosse uma muçulmana, mas quer ficar olhando a mulher dos outros. Ele não deve colocar a mulher dele como se não fosse uma mulher de pudor, ela deve vestir com pudor, mas ele não deve interferir nisso, não deve haver essa interferência. Se você tiver algum desejo, alguma coisa de interferência, tem que ser isso. Eu falo no encontro de casais dia 12 de junho, aí vocês conversam isso lá na intimidade de vocês, e tem que ter pudor também, bom senso com isso, tá? Eu devo falar isso no mês de junho para os casais que vão estar presentes aqui, que a inscrição já está aberta junto à secretaria.
Mas é fundamental a pessoa entender que se torna uma só carne, propósito, mas é personalíssimo. Irmãos, não, eu gosto que a minha esposa use só rasteirinha, um exemplo, não é o caso. Ela vai ter que largar de usar o que ela gosta, usar só rasteirinha porque gosta. Não, eu quero que o meu marido, quem é obreiro, tem chamado, aí você vai ter que sofrer com isso mesmo, né? Principalmente assembleiano. Que ele usa só terno, mas ele não gosta, ele vai ter que aprender, mas não é obrigado a usar só terno. Ah, não, ele só usa só terno, que já é o caso das mulheres que o marido igual eu que só vive, mais de roupa social, de terno. Não, eu queria que ele usasse uma roupa esporte, descolada e tal. Vai ter que entender, não interfere nisso não. Perde tempo com isso não. Então a gente tem essa mania, querer interferir em coisas que é personalíssima, no gosto palatável, nas preferências culturais. Não tem paciência para investir na família, para sair com a família. Eu gosto muito, né? Eu quase não tenho tempo, mas eu gosto muito de passear com a esposa, mais em shopping do que em outro lugar. Eu gosto de andar à toa, tomar um sorvetinho, estar com ela, é um motivo de estar com ela, eu gosto. Tem homem que não gosta, mas quando ele vai endemoniado, ele abre o inferno, e tudo entra, ele fica reclamando de tudo e de todos. Não acaba com o seu dia não. Se um carro entrar na frente e atravessar, está vendo, estamos indo andar à toa. Não, deixa o carro atravessar, graças a Deus foi livre. Não cria caso com esses trem não. Mas tem gente que tudo é motivo para acabar com o momento, com o ambiente, com a situação. O marido ele tem que saber lidar com isto e se entregar. Sacrifício, cuidado, separação, santificação. Está lá o amor como Cristo. Entregue, cuidado constante, constante. Vamos lá os homens, tem homem aqui, fala comigo com aquela voz grossa que Deus te deu. Fala comigo aqui, constante, vai lá, 1, 2, 3. Tem homem aqui, glória a Deus. Cuidado constante, é o tempo todo preocupado com a esposa. Hoje, pela misericórdia e bondade de Deus, eu moro em casa que é sobrado, pela misericórdia e bondade de Deus, estou pagando ainda, eu falo que é minha pela fé, né? Porque se eu não pagar, posso pagar tudo, não paguei 2, eu perco tudo que fiz para trás, né? Mas, se eu esquecer alguma coisa lá em cima, é muito difícil eu voltar. Mas se a minha esposa fala, eu esqueci, eu falo, vou lá buscar para você. Quantas vezes for necessário. Ou se for o contrário, estamos em cima, ela esqueceu embaixo. Desço também, porque tudo vai ser a mesma coisa, descer e subir. Com o maior prazer do mundo, sem reclamar. Se eu tiver com sede e não tiver água lá em cima, eu não desço, mas se ela tiver, eu desço. E pergunto a ela que tipo de água ela quer. Não estou falando porque eu sou bom não, irmãos. Isso é a minha incumbência, segundo o texto bíblico. Cuidado. Cuidar da minha mulher. Quantas vezes a minha sogra falou assim, a sua esposa passou por isso, eu vou cuidar. É mãe, a gente faz aquela concessão porque é mãe, a mãe também tem esse... Mas pode deixar que esse privilégio agora é só meu. Não terciarizo, filhos. Minha filha teve que passar por cirurgias de extranumerários uma vez, eu estava com a agenda lotada, e aquele impasse, tiro, mandei a mensagem, então, não vou, mensagem não liguei na época, não tinha esse negócio de mensagem, não vou ter, o que foi? Minha filha fazer cirurgia de extranumerários, aí, sua mulher não vai? Não, falou, vai, eu vou estar lá com ela e eu tenho que estar junto. Passou o tempo, ela teve que fazer outra cirurgia, falei, eu vou também, descansei tudo, fui lá, porque eu não abro mão de ser pai. E chegou a precisar de mim mesmo, sabe por quê? Porque vocês sabem como é que é Goiânia, todo lugar que você vai para estacionar, não existe estacionamento, né? Principalmente clínicas, esses lugares. Chega lá, minha filha, grog, da anestesia, numa cadeira de roda até lá embaixo. Como que ela ia? O que eu fiz? Carreguei ela no colo e levei ela. Eu não abro mão disso. Agora, se a minha esposa vai, ela vai, só que ia ser muito mais difícil essa situação. Então a gente não pode abrir mão desse cuidado, ele é continuado, é em todas as áreas. Cuidado no vestuário, cuidado para o coração dela continuar sendo formoso, tratar bem, com dignidade, com respeito. Dizem os psicólogos, eu não sei disso, que dá para saber se a mulher é bem casada pela expressão facial dela. Porque por mais que ela tente esconder, a amargura vem à tona formando o seu semblante. Então, homens, a responsabilidade de melhorar esse rosto, porque a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, é um cuidado constante de nossa parte. E este amor, ele é ativo intencionalmente, constante e intencional. Cristo não ama a igreja apenas quando ela merece, mas purifica com a palavra, entrega por ela, assim como deve ser o marido, líder servo, amar mais do que exige. Olha só, líder servo, ama mais do que exige, lidera com humildade. A palavra humildade não é pobreza não, humildade vem de humus,
é lembrar que nós somos feitos do pó da terra a serviço de Deus. Então nós temos que servir a nossa mulher como que servindo a Deus. Purificação e santificação, edifica a esposa pela palavra e pela graça, vivendo a palavra e transmitindo a palavra ao lar. Pastor Liebert disse aqui na quinta-feira passada sobre orar em casa, orar com a família, exatamente isso que ele disse. Quem estava aqui ouviu, é um desafio, e ele falou algo muito real, que não adianta ninguém querer tirar a primeira pedra, porque é a mais pura realidade. Nós encontramos famílias que os casais brigam, se xingam, mas na hora de orar em voz alta um perto do outro, parece que é mais difícil do que xingar um ao outro, que ofender um ao outro. Então nós precisamos de rever essa situação aqui como maridos, com esse amor sacrificial, e não falar, mas a minha mulher não merece. Ela merece você, na sua integralidade, como um líder, servo amável. Aos maridos dirijo-me para dizer um conselho que considero sapiencial. Uma vez casado para sempre, e todas as mulheres lindas deste meu Deus aí nesse mundo afora, que Ele deu como dom, porque a beleza é um dom, elas agora têm qualificação de minhas irmãs, dependendo da idade, de mãe ou filha. Mulher só a minha. Então não adianta você ficar usando lupinha no Instagram para ficar olhar partes íntimas das mulheres. Você tem que colocar a impossibilidade neurocristã de você ter qualquer outro relacionamento que não seja com a sua mulher. Isto é um casamento segundo a vontade de Deus. 4. O casamento como reflexo do mistério da igreja. Paulo conclui aí que é um grande mistério. Eu acho lindo, porque o que é mistério? É mistério, é tautológico. É o único conceito da tautologia. O que é a tautologia? É uma coisa que por si só não se explica. Se mistério fosse explicável, não seria mistério. Qual que é o fenômeno químico e o fenômeno natural? Um exemplo simples. Se eu pegar uma folha de papel e amassá-la, preste atenção nesse raciocínio, ela vai continuar sendo o quê? Papel amassado, não é? Vai mudar até a textura. Me dá essa folha já que chegou aí, pastor Liebert, traz ali para mim, que me dá o exemplo, fica bom. Fica bom. Aqui, uma folha de papel. Está novinha, né? Tem barulho. Eu não vou amassar, senão eu vou esquecer o que está aqui, né? Mas se eu amassar ela e fazer isso aqui, ela não vai fazer esse barulho aqui mais. Mas continua sendo papel. Fenômeno natural. Se eu pegar essa folha e atear fogo, ao final ela se tornará em cinzas. Fenômeno químico. Ela mudou a constituição essencial dela. Por que eu estou dando esse exemplo? Questão de mistério. Mistério não se explica. Eu expliquei aqui que essa matéria-prima pode ter dois status quo, dois estados de matéria, um chamado fenômeno natural e outro chamado fenômeno químico. Se eu não soubesse explicar por que essa folha de papel se torna em cinza, seria um mistério. Mas não é um mistério, porque para se tornar em cinza, simplesmente ateio fogo. Então o casamento já é um grande mistério, pois aponta para o relacionamento eterno entre Cristo e a igreja. E todas as especulações escatológicas que falam acerca do fim, que temos sobre a nossa ida para a cidade santa, a nossa morada eterna com Deus, não passam de especulações da autorrevelação de Deus para a finitude de nossa mente. Ou seja, se lá no céu vai ter ouro ou não, nós não sabemos, mas a nossa mente valoriza isso, é a forma que Deus revelou para nós, que será lugares valiosos, que aqui nós damos tudo por ele, lá nós vamos pisar, mas significa dizer que pode ser que tenha coisa muito maior, como diz Paulo, que na nossa mente nunca foi imaginado, e nós vamos estar pisando em coisas muito mais valorosas. E o casamento, ele é um mistério de Cristo com a igreja, 31 a 33. Casais cristãos têm a missão de refletir esse amor ao mundo, um amor e compromisso, graça e santidade. Olha só, preste atenção nisso aqui. Quem santificou a igreja, ela merecendo ou não? Cristo. Ele é chamado de noivo da igreja. O casamento é no arrebatamento.
Quem santifica a esposa? A mulher é o termo certo. Eu tenho dificuldade porque eu também fui doutrinado na faculdade, né? Esposa é coisa de noiva desposada do Salmos 19 de Tálamo, é mulher. Mas dá um vocativo meio de propriedade, mas é propriedade mesmo, né? No sentido bíblico, né? Minha mulher. O marido, porque a função de apresentar o lar, Deus ao lar, é função do marido. Aí eu volto novamente ao Salmo 128, bem-aventurado, feliz, intensamente feliz, é o homem que teme ao Senhor. Aí foi lido aqui na leitura congregacional. Este homem, ele terá uma mulher o quê? Que graciosamente, vivendo uma vida piedosa, sendo santificada, separada para aquele homem, porque ele vive separado para ela, em função dela, com cuidado constante a ela vai submeter como ato de gratidão. Não vai ser algo pesado, não vai ser esse método prostituído que nós temos aqui no Brasil, de liderança, de governo, que realmente é uma piada, é um pão e circo, é algo realmente que nos deixa, muitas vezes, à mercê do que é certo ou do que é errado. Resumidamente, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao seu marido. Irmãos, eu acho isso aqui muito lindo na Bíblia. Ter um casamento segundo o coração de Deus. Vamos só dar uma recapitulada rápida. Submissão mútua, a base, temor a Deus. Esposa deve submissão, respeito, confiabilidade ao seu marido. Os maridos, de forma sacrificial, vai continuar construindo uma relação saudável para o seu relacionamento ser segundo a vontade de Deus, e vai trazer um reflexo do que? Do protótipo que Deus tem da relação dele, de Cristo, com a igreja. E a pergunta que eu lhes faço é: maridos, vocês têm amado as vossas esposas como Cristo amou a igreja? Não é hora de você de dar resposta nenhuma, irmão, é só orar. Eu sempre falo nas minhas palestras, não é hora de cutucar ninguém, é hora só de orar. Se você não está sentindo amada de acordo com o que devia sentir, não é falar, está vendo, você tem que dizer, não é cobrar não, é ir aos pés do Senhor. Esposas, vocês estão sendo sábias e submissas aos seus esposos no Senhor? Também tem a reflexão. Ambos estão sujeitando a Cristo? Porque o casamento, segundo o coração de Deus, não é sustentado por sentimentos passageiros, por paixões efêmeras. Eu não sinto mais amor pelo meu cônjuge. Irmão, virou uma modinha esse negócio. Acabou. Primeiro que o casamento não tem sido nutrido, tem que ser nutrido. Nutrido é manter, alimentar esse sentimento. Segundo, aquela efervescência de latência, de sinergia, que as adolescentes dizem, os adolescentes de borboletas na barriga, aquilo é fase de encantamento, acaba. Você acostuma com a beleza da pessoa. Mas se você fala, eu decidi não acostumar com a beleza da minha mulher ou do meu marido, todo mundo pode achar normal, pode achar bonito, feio, problema deles, mas eu acho bonito ou bonita o meu cônjuge. Isso é fundamental, ter essa construção relacional, para que nós possamos ter um papel alinhado com a palavra de Deus, um testemunho visível aos desígnios que Deus tem para nós quanto igreja. E lamentavelmente hoje o que se vê é que muitas pessoas estão deixando o seu casamento para a bancarrota. E em 2023 saiu uma pesquisa que ela foi lamentável para o bojo eclesiástico, no que tange as comunidades de fé no nicho evangélico. Se você pegar o índice de divórcio no Brasil, ele é grandioso. E dentro desse índice, o maior número de divorciados estão dentro das igrejas. O pessoal que mais quer divorciar. E eu consigo dar uma resposta subjetiva, razoável, no sentido de rasa, sem fazer uma pesquisa de campo empírica, dizendo que isso é por causa das doutrinas que para casar, para ter relacionamento íntimo, coito, tem que casar. Então casa, não deu certo, separa. Aí isso talvez alavanca o índice. Mas é uma proposta problemática para uma pesquisa de campo, ou talvez indutiva, bibliográfica, né? Porém, o que é importante a gente salientar aqui, é que o casamento ele tem que ser sustentado por princípios eternos, que é balizado na palavra de Deus. Esse é o casamento segundo a vontade de Deus. E não podemos ficar aí fundamentado em sentimentos, em troca de mimos, como é a palavra moderna que se usa nos dias de hoje, mas sim
uma linguagem de amor. Aqui eu quero concluir, indo além do texto. Como você trata o seu cônjuge? Usam palavras como por favor, por gentileza, muito obrigado. Todos os dias você reforça sentimento, eu a amo, você é especial para mim, muito obrigado pelo seu cuidado. Porque a gente tem a mania de acostumar, nós não podemos acostumar. Por exemplo, quem teve a experiência, por alguma razão, Deus que sabe, não é da minha conta isso, de estar vivendo um segundo casamento, talvez no casamento anterior, tinha um cônjuge desorganizado financeiramente, falando do homem. Hoje está casado com um homem que é organizado financeiramente. Admire isso. Se for um homem que teve uma mulher que era desmanzelada com a casa, hoje tem uma mulher que cuida da casa com carinho, valorize isso. Mas vai acostumando. Roupa passadinha, comida feita a tempo e a hora, aquele cuidado da companheira, do companheiro. De vez em quando elogie isto. Não acostume com isso não, isso é a mesma coisa de profanar. O que é profanar no sagrado? É tornar as coisas de Deus em coisas comuns. O que é profanar no casamento? É eu achar que a minha esposa tem a obrigação de fazer almoço, janta, lanche, cuidar das roupas, e ela achar que eu sou obrigado a comprar as coisas, dar dinheiro para ela, fazer isso aqui. Não, irmãos. Num sentido rústico, poderia falar que isso é obrigação mesmo, mas vamos transformar isso em algo leve e prazeroso. Devemos tornar isso algo leve e prazeroso. Hoje eu quase não tenho tempo mais, mas eu gosto. Eu estava falando para ela outro dia. Eu gosto muito de lavar louças, lavar vasilhas. Por quê? Porque aquilo é terapêutico. E agora vem a ciência e diz que eu estou certo, né? Eu sempre chego na frente de algumas coisas da ciência. É tão bom lavar vasilha por vários motivos. Primeiro que eu acho terapêutico, eu acho bom. Segundo, é muito simples, é porque graças a Deus eu tenho aquelas vasilhas. E segundo, eu uso aquelas vasilhas. Então a Deus seja a glória por isso. Cuidar da casa, zelar das coisas, cuidar da casa de Deus. Nós começamos a aprender a usar lá em casa. Então nós precisamos fazer esses hábitos saudáveis dentro do nosso lar. Às vezes eu falo isso só como referência, mas eu digo sempre, né? Eu até hoje, eu sou casado com a minha esposa, ela já casou com uns 3 maridos num só, né? Eu casei só com uma moça que continua até hoje com a mesma performance de 25 anos atrás. E não falo isso como galanteio, não preciso de fazer isso, nada. E não acostumo. Tem dia que eu pego ela dormindo e falo, vou tirar uma foto dela aqui para me guardar, porque é bonita até dormindo. Que privilégio que eu tenho, não preciso nem de maquilagem, que continua bonita. Então, a gente não pode acostumar com isto. A comida que essa mulher faz, misericórdia, irmão. Se ela colocar a terra lá, fica bom. Que luta que me dá essa comida, viu? Então a gente precisa de valorizar isso, não é acostumar, não, acostumei. Está bom demais. E detalhe, todo mundo pode achar ruim, problema deles, eu achando bom que importa. Isso é fundamental. Tem uns idiotas, com muito carinho, o pastor se mexer com a mulher dele, o que a Bíblia fala? Cuida da parte mais frágil, pode vir quente que eu estou fervendo, estou munido até os dentes. Se mexer com a família dele, pode vir, irmão, eu estou cuidando, eu não sou o guardião do meu lar. Pode fazer, até você, se você não faz isso, você é um banana.com.br podre. Meu filho pode ser feio para você, mas para mim ele é o menino mais lindo do planeta. Ele pode ser um burro para você. Para mim ele é um burro no sentido científico, bom de memória, inteligente. Porque o burro que nós chamamos é pejorado, mas no científico o burro é um animal inteligente. Minha filha pode ser feia para você, mas não tem mulher mais linda no mundo do que ela para mim. E a minha mulher do mesmo modo. No meu mundo é assim, então você tem que aprender a fazer isso. Agora eu fico lá, olhando a mulher dos outros, ela é linda, mas eu não gasto R$1. A minha está pedindo para ir fazer limpeza no dente, eu estou achando a outra bonita que fez uma lipoaspiração, uma cirurgia plástica, nada contra isso, que gastou mais de R$50 mil. Eu estou custando dar R$300 para fazer uma limpeza de dente na minha mulher e estou querendo uma mulher de mais de R$50 mil ser acauchutada. Bonito, né? Bonito. Como diz o pastor Cláudio Duarte, nas muitas baboseiras que ele fala, essa aqui ele fala certo. Mulher é artigo de luxo. Então, maridos homens solteiros que estão aqui, viúvos, jovens, quer casar, aprenda a ser homem,
trabalhe e tema a Deus sobre tudo. Coloque-se em pé por bondade.